Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Oh, glória a Deus, aleluia. Deus é bom, Deus é bom, Deus é maravilhoso. Quem me conhece desde criança, minhas irmãs, meus irmãos, sabe o quanto eu sempre fui e continuo sendo zelosa pela palavra do Senhor. O quanto eu aborreço e abomino a falsidade. A pessoa que zomba da palavra de Deus, que se beneficia da palavra do Senhor, prejudicando inocentes, prejudicando outras pessoas. E como que a salvação tem sido objeto de comércio, sempre foi. E eu sempre briguei muito, assim, carreguei muito essa bandeira. Para quem não me conhece, meu nome é Roni Rasper. E desde criança, sempre lendo muito a palavra de Deus, continuo assim até hoje. E hoje a palavra de Deus já fala muito diferente comigo. Todas as vezes que eu leio, eu vejo outras coisas. Talvez o capítulo que eu leio não fala a mesma coisa para você que fala para mim, mas eu passei por essas fases também, passei por essas etapas. E hoje em dia a palavra já fala muito diferente comigo, mas eu consigo, através do meu viver, da minha vida, ver tudo de outra maneira, como Deus. Enfim, a palavra dele se renova todos os dias, de uma maneira tão grandiosa, tão gloriosa. E eu me alegro muito no Senhor. Eu vou ler agora o Salmo 103. Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia. Quem enche a tua boca de bens, e de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Fez notórios os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Não repreenderá perpetuamente, nem para sempre conservará a sua ira. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. Pois quanto o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto está longe o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai que se compadece do seu filho, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem, pois ele conhece a nossa estrutura. Lembra-se de que somos pó, porque o homem são seus dias como a erva, como a flor do campo, assim floresce. Pois passando por ele o vento, logo se vai, e o seu lugar não se conhece mais. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos de Israel. Sobre aqueles que guardam o seu concerto e sobre os que se lembram dos seus mandamentos para os cumprirem. O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor, anjos seus magníficos em seu poder, que cumpris as suas ordens, obedecendo a voz da sua palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós ministros seus,
que executais os seus beneplácitos. Bendizei ao Senhor todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendize a minha alma ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Eu me lembro alguns anos atrás, quando eu lia esse versículo 3. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. E eu cheguei a passar por vales tão escuros e profundos que eu cheguei a duvidar dessa palavra. Uma depressão tão forte e tão profunda. E eu achava que não tinha cura. Mas Ele me provou que tem. Ele me mostrou que tem. Ele sara todas as tuas enfermidades e eu tenho provas disso. Eu sou a prova viva disso. Ele sarou todas as minhas enfermidades. Deus é bom. Deus é bom. Deus é magnífico. Ele é maravilhoso. Como é bom servir ao Senhor. Desde o primeiro versículo aqui a gente já sente uma alegria tremenda no Senhor. Bendize a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. E quem me conhece desde sempre sabe que eu nunca fui de meias palavras. Comigo é 880. Essas pessoas que às vezes não levam tão a sério as palavras do Senhor, as leis do Senhor, os mandamentos do Senhor, que brincam com a palavra do Senhor. Para mim, eu sempre fui muito rude, muito sim, sim ou não, não. Ou a pessoa é ou a pessoa não é. Não tem meio termo, nunca teve meio termo. Brincar com a palavra do Senhor, para mim, sempre foi muito sério. E eu fui muito rígida comigo também. Sempre fui muito rígida comigo. Me afastando de tudo que não traz benefícios eternos. Por mais que eu tenha me desviado dos caminhos do Senhor, isso não me trouxe nem um pingo de alegria. Eu não fui nem um pouco feliz. Eu não fui em nada contente. Eu me tornei uma pessoa amarga, fria, uma pessoa repudiante, uma pessoa insuportável. Enfim, essa é a palavra correta. Porque isso para mim não é muito vazio. É muito nada. É muito à toa. Eu realmente não consigo entender como alguém pode deixar essa vida, esse beneplácito, essa alegria no Senhor e encontrar alegria em coisas supérfluas, em coisas que são nada. Para mim são nada, nunca foram nada. Eu não consigo ser feliz com essas coisas. Então, o caminho do erro, do pecado, do prejudicar o outro, eu não suporto, gente, querida, a cara de quem é prejudicado, de quem é roubado, de quem é caluniado. Eu não suporto essas pessoas. E elas estão, às vezes, dentro de igrejas, com cargos, às vezes ministrando, infelizmente até pastores, zombando da cara de inocentes que foram roubados, caluniados, prejudicados e não estão nem aí para temer a Deus. Isso para mim é abominável, é repudiante, é nojento. Para ser sincera, é nojento. E eu sempre deixei bem clara essa minha posição. Fiz inimigos no trajeto. Perdi pessoas no trajeto. Mas eu não passo a mão na cabeça desse tipo. Raças de víboras, eu diria assim. Porque Deus, quando usou os profetas para falar sobre essas pessoas, e eles realmente comparavam elas com pessoas repugnantes. Povo de Deus, que tem
passado a mão na cabeça de gente assim. Onde isso vai parar? Onde isso vai dar? Existe salvação para um santo, para um verdadeiro crente, para um cristão verdadeiro? Existe. Glória a Deus que existe. Existe. Então, o meu contato com a fonte direta, que é o Senhor, o Criador, o Excelso, nunca para, nunca termina. Desde criança, sem religião e igreja nenhuma, nunca precisei de placa de igreja. E posso dizer que o tempo que eu tentei servir a Deus através de placa de igreja foi muito nojento, foi muito repugnante. É muito horrível você passar a mão na cabeça de pessoas que estão rindo e zombando e caluniando de pequenas almas. Eu diria assim, órfãos, viúvas, pessoas que não têm quem defenda o seu direito. Não existe direito para quem está sendo prejudicado. E aí vem aquele discurso que a pessoa que é crente, cristão de verdade, ele é abençoado, ele é afortunado, ele é rico, ele anda com carros novos, ele é isso, aquilo. É, sim, com certeza, eu acredito. Quando a justiça de Deus é feita da maneira correta e existe pessoas defendendo essas pessoas, essas religiões até conseguem crescer um pouco, porque eles defendem o pobre, eles defendem o oprimido, eles defendem o perseguido, eles o livram do laço, livram do bandido, do opressor. Mas quando se volta as costas para quem precisa do direito, para quem precisa de uma voz forte, para quem precisa de um pastor, que é pastor das ovelhas que precisa, o governante que é governante do pobre, porque o rico não precisa de governante não, ele paga advogado bom para continuar roubando o pobre, para tirar o direito do trabalhador, para escravizar. E a lei de Deus, ela é tão perfeita que ele em seus mandamentos e todas as suas leis são feitas para proteger os pequenos, os órfãos, as viúvas, para voltar à terra para eles. Ninguém deveria servir ninguém no povo de Deus, no povo de Israel. A lei, quando foi dada, era para todos terem iguais, serem o mesmo, um povo unido, cada um com a sua terra, cada um com suas posses, cada um trabalhando no seu. Mas, como existiu a transgressão e sempre existiu os ladrões dentro do povo de Deus, dentro de Israel, dentro de Judá e dentro da igreja e dentro, sempre existiu. Então, sempre tem os pobres que continuam ali, tendo o apoio da direção da igreja para conseguir tirar mais do pobre, explorar mais o trabalho do pobre, e tem que trabalhar de graça, e tem que fazer as coisas porque é para o Senhor, e usam isso para tirar sempre mais. E isso acontece em grandes denominações e em pequenas também, infelizmente. Mas eu sempre fui e continuo sendo, e continuo erguendo essa bandeira da justiça, do juízo de Deus. E ele fala muito disso. A palavra dele fala muito disso. Se a gente for ler como ele espera que haja justiça e juízo entre o seu povo, como ele espera que haja entre o seu povo. E o que eu continuo vendo, e o que continua acontecendo, é eles se reunindo entre si, como vamos prejudicar essa pessoa, como vamos tirar essa pessoa, como vamos caluniar essa pessoa, como vamos prejudicar essa pessoa. E continuam fazendo isso dia após dia, e aí não querem que aconteça o juízo deles. E quando eu vejo, meu pai sempre falava, que Deus o tenha, mas meu pai sempre falava, quando a gente vê que eles não deixam descendente, e o seu sobrenome se acaba, é porque eles assim o fizeram, e Deus cumpriu a sua palavra em exterminar essas pessoas de sobre a face da terra.
elas são exterminadas de sobre a face da terra. O máximo que conseguem é algumas placas com seus nomes. Mas essas placas mais cedo ou mais tarde são quebradas, jogadas fora e nem isso fica. Então, de que adiantou? O meu nome tem que estar escrito lá no livro da vida. É o único lugar que eu quero o meu nome. Ele não precisa estar em placa nenhuma aqui na Terra. Eu não faço questão disso. Eu não vou fazer um monte de coisa e me alegrar com um monte de bandidos para conseguir ter meu nome numa calçada da fama totalmente passageira aí no mundo e ter o meu sobrenome exterminado de sobre a face da terra. Assim como acontece com os ímpios. E glórias a Deus. Glórias a Deus, porque Ele é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Eu não me esqueço de nenhum de seus benefícios. Porque mesmo lá na prisão, dormindo no chão, Ele falou comigo. Eu senti a presença dele lá. Ele estava comigo lá. Isso para mim foi maravilhoso. Que por mais que o ímpio se una para tentar destruir o justo, Deus não abandona em lugar nenhum. E a minha alegria está no Senhor. De dia e de noite, constantemente, podem fazer o que quiser. Glória a Deus. Deus é bom. E a maldade do ímpio vai ser contra ele mesmo. A maldade do ímpio é contra ele mesmo e vai depor contra ele. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos. Davi também foi perseguido, muito perseguido. Ele ficou muito sozinho, ele foi se esconder em cavernas, ele foi se esconder em lugares terríveis, assim. Ele estava totalmente desolado, ele não encontrava ninguém que o ajudasse, que o apoiasse, que lhe desse a mão. Eu já passei por isso. E não foi fácil. Mas Deus estava ali me fazendo companhia. Por mais que tinha gente recebendo altos valores para fazer isso comigo. Me prejudicaram? Sim, me prejudicaram. E quem disse que Deus me abandonou? Quando eu, há alguns anos atrás, tive a minha experiência de quase morte, e eu estava indo, nossa, foi tão maravilhoso, tão excelso, tão esplêndido. E quando eu lembro disso, eu sempre penso, eu me pergunto para Deus, por que eu voltei? Por que eu voltei? Cara, eu podia ter ficado, era tão maravilhoso. Ele me deu o gosto de um pouquinho do que é estar fora desse corpo de dores, de pranto, de lamento, de sofrimento, de perseguição. Ele me deu o gosto de um pouquinho e me permitiu voltar. E isso, eu sempre me pergunto, por que ele me permitiu voltar? Eu faço essa pergunta, mas eu tenho a resposta do Senhor, eu sei quais que são os motivos dele. E são vários motivos porque ele me permitiu voltar e porque ele me permitiu passar por essa experiência. Não dá vontade de desistir jamais do Senhor. Não dá vontade de desistir jamais de ser honesta, verdadeira, santa, de servir a Deus conforme Ele
me chamou. E o meu chamado é para trazer palavras de alento para tantas que já foram destruídas, da mesma maneira como tentaram fazer comigo. Para tantas pessoas, para tantas almas que foram perseguidas por esse reino satânico, que tem um nome de religioso, mas é uma religiosidade falsa, que nos obriga a servir essa religiosidade. No entanto, ali dentro desse sistema, eles se unem para destruir órfãos, viúvas, mulheres sozinhas. Eles vão sempre de novo armar de todas as maneiras teias, para fazer com que quem não se encaixa no sistema deles caia e seja destruído da maneira deles. E eu nem sei, eu não consigo explicar por que eu consegui escapar. Por que ele me deu o livramento de tudo isso? Por que ele fez isso? Eu penso assim, Deus tem um plano maravilhoso em minha vida. Só pode alguma coisa, ou alento, ou palavras de fica firme, porque a tua salvação não depende do teu nome estar em rol de membros, e sim estar no livro da vida. A tua salvação não depende de pessoas acharem que você é santo porque é dessa denominação, é santo porque é daquela denominação. A tua salvação depende de você estar ligado na fonte, no Criador, lá em Deus. E essas extremidades, eu acho que são 5, 6 religiões ali que dizem que a salvação está só neles. Tem essas extremidades também. E tem vários outros também. E eu vou dizer que não? Eu vou dizer que não? Não. Pelo contrário, eu vou dizer que ali dentro tem pessoas ali inocentes, oprimidas, tendo que carregar um jugo totalmente pesado demais, mas que vão ter a salvação. Que vão ter a salvação porque elas estão servindo a Deus, tentando agradar esse sistema. Assim como o povo de Israel, através dos escribas e fariseus, tentava servir a Deus e não conseguia, porque os escribas colocavam pesos e cargas e impostos e coisas tão pesadas sobre o povo pobre, oprimido, miserável, que sempre buscavam só para os grandes, para eles, para se beneficiar. E como o reino de Deus está vindo, e ele já é vindo, e eu faço parte desse reino, existem explicações, porque tanta gente tem sido chamada e tem sido livre desse sistema, tem sido libertado desse sistema. E eu me sinto privilegiada por estar nesse grupo, por ver o reino vir a nós. Glórias a Deus. Glórias a Deus. E Ele afasta as nossas transgressões, como o Oriente do Ocidente. Então, todos os nossos pecados, as nossas iniquidades, Ele afasta de nós. Ele nos perdoa, Ele esquece. E Satanás, através dessas pessoas, busca ali em cada pregação apunhalar. Fez isso, fez aquilo, para fazer com que a pessoa fique bem pequenininho, bem miserável. E muitos até se afastam da igreja, se afastam achando que porque se afastaram da igreja estão no mundo, estão perdidos e acabam fazendo besteira. Mas em Cristo Jesus, eu sei que eu não preciso disso.
Eu agradeço a Deus por pessoas maravilhosas que Ele tem permitido que eu conheça, que entre em minha vida, que eu tenha contato, porque eu não estou sozinha. Esse barco já tem mais de 100.000 pessoas só no Brasil, fora em outros lugares. Eu sei que esse barco está muito cheio. E, glórias a Deus, bendize a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim, bendize o seu santo nome. E quem quiser continuar comigo nessa bandeira de servir a Deus, de ir direto à fonte, de sentir Ele em si, se manifeste, fale comigo, mande mensagem. Eu quero conhecer, eu quero saber quem tem esse mesmo propósito, esse mesmo chamado, essa mesma visão. Glórias a Deus, aleluia.